Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os passos para vocês acessarem o endereço de uma máquina virtual, de um site que vai fornecer para nós, uma máquina virtual, fazer o download de acordo com a distribuição do seu sistema e criar uma primeira máquina virtual que vai servir de apoio de base para a instalação do sistema operacional que a gente escolher, ok? Então, a máquina que eu escolhi foi o VirtualBox, pode ser outra, existe VMware, existem outros fabricantes aí de máquinas virtuais, certo? De software, né? Que vai emular aí, que vai fazer o papel de uma máquina virtual. Nesse caso a gente vai utilizar o VirtualBox. Então eu vou acessar o site do VirtualBox. Vocês podem observar aqui, eu já estou aqui na tela do VirtualBox. Eu estou aqui na documentação, mas no caso nós vamos em Download. Então você vai clicar aqui em Download, vai para outra aba e vai escolher a distribuição do seu sistema operacional, ok? Então aqui nós temos a máquina para o Windows, para o macOS, para o Linux. Então, de acordo com a distribuição que você tem na sua máquina hospedeira, o computador que você está utilizando para criar essa máquina virtual, essa VM, no caso essa VM vai ser instalada nessa máquina sua, então a distribuição da sua máquina, a que você utiliza, nós chamamos de hospedeira, é a que você vai escolher aqui o sistema operacional próprio para ela, ok? Eu vou só acessar o site mais uma vez, porque eu estou desconfiado aqui que essa máquina aqui, ela não é a mais atual. Nós estamos aqui VirtualBox 7.0.10, mas é bem simples. Vou abrir aqui o browser, procurar aqui por VirtualBox, clico aqui, o fabricante é a Oracle, a empresa Oracle, eu venho aqui em Downloads e realmente é essa distribuição aqui, a mais atual. O meu sistema operacional é o Linux, você vai escolher de acordo com o seu sistema operacional. Eu vou clicar em distribuições Linux e aqui nós vamos observar que tem uma variedade de distribuições, certo? Então nós temos aqui Ubuntu, Debian, o OpenSUSE, Fedora, que é baseado no Red Hat. Então tem algumas outras distribuições aqui. O sistema operacional que eu utilizo, aqui no caso, é o Ubuntu. Então eu vou selecionar Ubuntu, ok? Eu vou escolher a versão mais atual, 22.04. Vou clicar e automaticamente esse download vai ser efetuado, ok? O objetivo dessa aula não é fazer a instalação da máquina virtual propriamente dita, é nós criarmos uma máquina virtual desde que ela já esteja instalada. Então, depois eu posso fazer outro vídeo aqui ensinando passo a passo para nós instalarmos essa máquina virtual, seja o seu sistema operacional Ubuntu ou seja o Windows, ok? Para quem utiliza o Linux, existem duas formas. Você pode ir pelo gerenciador de pacotes do seu sistema operacional, do Ubuntu, no caso, se for o Ubuntu, ou o Debian, ou você pode por linha de comando, mas isso daí fica para uma próxima aula. Pronto, eu só fiz aqui o download, nós não vamos fazer a instalação, a máquina virtual já está instalada no meu computador e eu vou apenas abrir ela aqui, ok? Então ela está instalada, eu vou aqui no canto, VirtualBox. Vocês podem observar, essa daqui é a interface gráfica do VirtualBox, que eu tenho várias máquinas instaladas aqui, certo? Então, cada máquina dessa daqui é um sistema que eu configurei. Tenho aqui o Windows, tem um servidor FTP, tem outras máquinas aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma máquina virtual para a gente poder instalar um sistema operacional nessa máquina, ok? Então, o primeiro passo é vir aqui em New, ok? Ou novo aí se tiver em português, na versão de vocês, New. Aqui eu recomendo você colocar ou o nome do serviço que você vai oferecer ou o nome do próprio sistema operacional que você vai instalar. Então, por exemplo, você está configurando um serviço, um servidor, então você coloca o nome dele. Vamos imaginar que seja um servidor FTP, um servidor de transferência de arquivos, você pode colocar FTP e alguma outra sigla que você queira que remeta ao serviço que você está utilizando, ou que você vai utilizar ou vai configurar. No caso aqui, eu vou selecionar Ubuntu, vou colocar o nome Ubuntu, ok? E a versão 20
20.04. Vocês escolhem aí da melhor maneira. Observe que a partir do momento que eu digito um nome, ele já busca aqui automaticamente o tipo do meu sistema operacional e a versão, ok? Então aqui ó, é Linux e a versão é Ubuntu 64 bits, certo? Então é essa versão mesmo que eu baixei do meu sistema operacional. Então na máquina virtual você tem que informar as características do sistema operacional que você vai utilizar, certo? Então aqui eu estou apenas informando as características do meu sistema operacional. Se você tem um sistema operacional que é 32 bits, você vai selecionar aqui as características de acordo com a imagem do seu sistema operacional, do que aquela imagem .iso lá que você vai utilizar para fazer a instalação. Vou clicar em Next. E agora o passo de memória RAM. Vocês podem observar aqui que ele recomenda, olha, eu tenho um espaço aqui que tem todo esse campo verde e depois tem um campo aqui de informativo em vermelho, certo? Então, por que existe isso? A própria máquina ela já sugere que você deixe no espaço recomendado, que é esse espacinho aqui, ó, do verde para trás, ok? Como é o procedimento? O que a documentação da máquina virtual do VirtualBox diz? Que nós temos que colocar no máximo até a metade da memória RAM que nós temos na nossa máquina hospedeira, ok? Então, em alguns casos, você vai conseguir colocar até a mesma quantidade de memória RAM que você tem na sua máquina hospedeira, mas isso aí pode gerar um conflito caso use muito consumo dessas duas máquinas ao mesmo tempo, a hospedeira e a virtual. Então, eu também aconselho vocês a colocarem no máximo a metade. Se a sua máquina hospedeira tem 4 GB de memória RAM, por exemplo, você coloca 2 aqui, ok? Então eu vou colocar 2 aqui, 2048, né, que é 2 GB. A minha máquina ela tem bem mais do que 4 GB de memória RAM. Mas como eu vou instalar o sistema operacional Ubuntu e eu não vou instalar nenhuma aplicação nele, 2 GB já é mais que o suficiente, ok? Para instalar um sistema operacional, vocês podem olhar a documentação do sistema operacional também e verificar as características mínimas para a instalação. Aqui no caso eu estou falando apenas de VirtualBox. Então é só um exemplo para a gente criar a nossa primeira máquina virtual. Coloquei aqui 2 GB, eu vou clicar em Next ou Próximo. Criar um disco virtual hard disk agora. Então nós vamos criar um disco virtual, é essa opção. E aqui agora nós temos a opção VirtualBox Disk Image, ou Virtual Hard Disk, ou Virtual Machine Disk. Nós vamos escolher a VDI, VirtualBox Disk Image, okay? Que é uma imagem de disco virtual. Next. Existem essas duas opções aqui ao final, dinamicamente alocado e tamanho fixo. Nós vamos escolher dinamicamente alocado e clica em Next. Agora é o tamanho do nosso disco rígido. Quando nós instalarmos o sistema operacional, ele vai ficar salvo no disco rígido. Então, quando fazemos toda a formatação, toda a instalação, que esses arquivos são compilados, o tamanho do sistema operacional ele vai aumentar e essa compilação vai ficar toda salva no nosso disco rígido. Quando inicia o sistema operacional é que ele vai para a memória RAM, mas no momento que ele está sendo salvo ali e que você não está utilizando, ele fica aqui no disco rígido. Aqui no caso nós temos que olhar para 2 pontos. Você vai olhar para as especificações do sistema operacional que você está utilizando, o que ele vai pedir, se é Windows ou se é Linux, e também aqui para a nossa máquina virtual. Como eu sei que o Ubuntu ele não gasta ali mais de 15 GB para a instalação do sistema, e eu não vou instalar nenhuma outra aplicação em cima disso, eu vou colocar apenas 20 GB, ok? Mas você vai verificar o seu caso aí e colocar mais ou menos para o seu disco rígido. Eu vou colocar aqui 20. Se fosse o Windows, por exemplo, tinha que ser no mínimo 20 só para o sistema operacional. Eu vou clicar em Create. Pronto, eu criei aqui a minha máquina virtual Ubuntu 20.04. Agora, como que eu vou iniciar o meu sistema operacional para começar a instalação? Olha, está vendo que aqui está a minha máquina, ela está selecionada e eu vou vir aqui na opção Start, ok? Eu vou vir aqui na opção Start e vou iniciar.
Quando eu clico em iniciar, ele vai me abrir uma outra tela e nessa tela eu vou escolher, eu vou dizer aonde que está a minha imagem do sistema operacional. Então eu gosto de vir aqui nessa caixinha aqui do lado direito, escolher, olha, um arquivo de disco óptico. Então eu vou clicar nessa caixinha. Esquece o que está aqui, ok? Vamos passo a passo, como se vocês nunca tivessem instalado. Eu vou em adicionar, aqui no maisinho, adicionar. E agora eu vou procurar aonde está essa imagem. É uma imagem do tipo ISO. Nós vamos instalar um sistema operacional, então tem que ser uma imagem do tipo ISO, .ISO. Ele já abriu minha pasta aqui, ó, administração de sistemas operacionais, e aqui tem algumas imagens. Eu vou escolher a minha imagem, que é a do Ubuntu, Ubuntu 20.04. Vocês podem observar que a minha imagem é do tipo .ISO, ok? Você tem que navegar nas suas pastas e procurar onde está o seu sistema operacional. Olha, aconteceu um problema. Devido ao tempo, eu demorei aqui para fazer para escolher a imagem, e aí ele está fechando aqui repentinamente, criando um processo virtual de máquina, né? Então eu vou fechar isso daqui, ok? Eu vou fechar e vou iniciar novamente. Vamos criar aqui uma outra máquina virtual do zero, bem rapidamente, ok? Para mim não ter que resolver esse problema. Então nós vamos em New, Ubuntu, Next, 2 GB de memória RAM, Next, criar uma imagem disco virtual agora, VirtualBox Disk Image, dinamicamente alocado, vou colocar 20 GB e vou criar. Cliquei em criar, vou iniciar, tá vendo? Ó, vou iniciar, Start. Vou escolher aqui onde está a minha imagem do tipo ISO, adicionar, Ubuntu 20.04. Selecionei, vou em abrir. Cliquei no Open, abrir. E agora, ó, eu vou selecionar ela aqui dentro dessa caixinha, onde está a minha máquina virtual Ubuntu. Ela está aqui, achei, Ubuntu, tá vendo? 20.04. E vou em escolher. Aqui está Choose, né, em inglês, mas provavelmente pode ser que esteja a escolher se tiver em português, a máquina virtual. Clico em escolher e agora é só iniciar, Start. Vou aumentar aqui a tela. Agora vocês podem observar que o meu sistema operacional já iniciou. Agora é só seguir os passos, né, para a instalação do sistema operacional e qual vocês estiverem pretendendo instalar ou não, ok? Vou ficar por aqui e até a próxima.